Só por acaso, né? Só por acaso. E foi assim que me estavam várias pessoas desta altura. Eu queria vir, portanto não ficava nada com a minha atividade fins de semana, exatamente na parte da formação. Ok. Seja bem-vinda. Obrigada. O evento é organizado pela Casa do Amparo em parceria com o Seumana. O Seumana é o grupo Centro Universalista Maria de Nazaré. Acaba de faltar eu. De Goiânia, do Brasil. Nós, quando resolvemos fazer o curso da apometria, fizemos várias pesquisas com vários formadores e chegamos, né, fomos até indicados pela espiritualidade dessa equipa e praticamente nós temos que obedecer a ordem lá do outro lado para realizar esse curso. A Casa do Amparo, depois eu passo o link, o que é que nós somos, né? Uma instituição sem fins lucrativos, trabalhamos em 4 áreas, na área da educação, na área social, na área espiritual e na área cênica. Na área da educação, temos agora, neste momento, a volta de 80, 90 crianças, trabalhamos com apoio à explicação, apoio aos estudos e apoio psicológico. Na área sênior, fazemos oficinas do livros, horas do conto, oficinas na área de, por exemplo, construir uma manta de retalho com a história de vida de cada um. Mas depois lá no site, as informações eu mando com calma. É só porque todos aqui já sabem, estão carecas de me ouvir. Quando eu abro a boca, eles falam, olha, chega. Mas o núcleo que realiza este evento chama-se DOM. O DOM é um grupo de reunião mediúnica que nós temos 2 vezes por mês aqui nesse espaço. É o segundo e quarto sábado de todo mês, cada mês, a partir das 20h30. Vamos cá fazendo reuniões mediúnicas. Um do grupo chama REM, que é Reunião de Educação Mediúnica, e com o objetivo mesmo de desmistificar, orientar e as pessoas passarem a ter experiências sobre mediunidade. Desde já o convite, se quiser participar, esteja à vontade. Mas eu vou cortar aqui minha apresentação, vou deixar para o Aldair e a Cássia e o Juliano. E a Roberta, que deu uma saidinha. Pedir para ela buscar um copo. Eles estão buscar água. Já vai ter. Já parei. Trouxeram já, falta copo. Não está tudo nada. Alguém trouxe os copos. Pedi para a Roberta. A Roberta foi buscar, eu pedi para ela. Mas não estão lá numa cadeira. Tá aqui. Já trouxe. Não, olha aí. Ok. Vai ser. Vou deixar aqui para eles falarem do trabalho deles, melhor que ninguém para falar deles, e do trabalho que eles realizam eles próprios. Para muitos de nós aqui já sabemos, né, quem acompanhava o grupo pela live, que nós realizamos ao longo desse mês, foram parte. Também tem o curso online que é YouTube, quer seja no canal do YouTube deles e no nosso também, que a maioria de vocês todos já viram. Eu não sei se a Anabela se enviei para si a apostila. Ótimo. Se faltar algum material depois, ou para mim, ou a Paula Ferro, ou a Prazeres, ou a Isabel que está ali. E a gente, qualquer coisa que precisar, está à nossa disposição. Tá? Os outros não precisam fazer gentileza, porque eles já me conhecem. Então vamos lá. Vontade, tá certinho, muito obrigado. Bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me apresentei, meu nome é Odair. Eu sou o dirigente do Seumana, que é o Centro Universalista Maria de Nazaré, que se localiza na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, lá bem no coração do Brasil mesmo, bem no centro do Brasil. Nós temos aqui alguns participantes da nossa equipe que nós trouxemos por sentirmos a necessidade de estarmos recebendo este amparo. E ontem nós tivemos a grata satisfação de perceber o porquê que a espiritualidade nos deu esse comando para que trouxéssemos essa equipe. Minha esposa Cássia, que é a co-dirigente do nosso trabalho, né? Então ela seria como se fosse uma vice-presidente do Seumana. Temos o Juliano Hakim, mais conhecido como Hakim entre nós lá, que é um nome sufi dele.
e é um integrante da nossa casa que já é um dos frutos que o Ser Humana pôde distribuir pelo mundo. Hoje, o Hakim, ele assumiu, vamos dizer assim, em questões espirituais, a direção dos trabalhos mediúnicos do Lar de Maria, que é uma das casas que nós temos lá na cidade de Goiânia, dos centros que nós temos na cidade de Goiânia, para formarmos uma rede de entidades co-irmãs que se ajudam lá em Goiânia. Então não é aquela ideia de que é cada um para si e Deus por todos, não. A gente se une, as casas se unem em seus projetos. Tem um projeto social, se unem. Tem um projeto mediúnico, se unem. Tem um curso para desenvolver, se unem. E assim nós conseguimos formar uma rede na cidade de Goiânia de mais de 7. A ideia inicial eram 7 entidades, e hoje, graças a Deus, são mais de 7 entidades. Hoje já temos 9 entidades só na cidade de Goiânia, e essa rede cresceu pelo Brasil, e hoje nós já temos outras entidades também consideradas co-irmãs em outras unidades da federação. Nós temos na cidade, lá em São Paulo, nós temos em Minas Gerais, casas e grupos que se apoiam mutuamente dentro das nossas atividades. O Juliano é um dos exemplos que nós temos de excelente sucesso na nossa metodologia de trabalho e de ensino, que hoje ele já ministra os cursos lá no Lar de Maria, e isso é muito bacana. Nós temos aqui a Roberta também, que é membro do Ser Humana e é vamos dizer assim, um dos carros-chefes, das cabeças do trabalho de apometria que nós realizamos dentro da casa. Hoje, ela é considerada chefe de equipe, né, Roberta? Chefe de equipe, exatamente, dirigente de equipe de uma das equipes de apometria que nós temos na casa. Quando há necessidade de ausência minha e da Cássia, ela é quem assume a responsabilidade por dirigir o trabalho de apometria. Tem um grande conhecimento, um vasto conhecimento, tem muitos anos de atividades espirituais, mesmo antes do Ser Humana, já trabalhava espiritualmente em outras casas, lá na cidade natal dela, que é a cidade de Jataí, já desenvolvia um trabalho bonito lá. E nós tivemos essa proposta da espiritualidade há alguns anos, na verdade no ano de 2016. O dirigente de uma entidade em que nós estávamos fazendo o curso, ele falou que nós seríamos os disseminadores de conhecimento pelo mundo, que nós iríamos buscar todo o conhecimento, toda uma bagagem de conhecimento das questões espirituais de uma forma universalista, não focando apenas em uma religião XYZ, e que isso aquele seria o pontapé inicial para que nós pudéssemos levar este conhecimento para o mundo. Claro, começamos com a cidade de Goiânia, levando esse conhecimento para outras casas na cidade de Goiânia, e isso foi se expandindo com o passar do tempo, especialmente no Brasil. Hoje é rara a unidade da federação que não tenha algum contato conosco para essa troca de conhecimento, lá no Brasil, em praticamente todos os estados, e também em alguns países da América do Sul, como Argentina e Chile. Já temos grupos focados no estudo, buscando a nossa metodologia de estudo, que é uma metodologia mais ampla para a aquisição do conhecimento. E nós estamos tendo a grata satisfação de termos a primeira oportunidade de estarmos em solo europeu, né? E, inclusive, recebemos as orientações, como o Edmar falou, o telefone toca de lá para cá, então as mensagens vêm, as ordens vêm, é de cima, é da espiritualidade, para que nós viéssemos e que este fosse o primeiro passo de uma longa caminhada que teremos para a disseminação do conhecimento em todo o planeta, levando esta nova visão da espiritualidade para todo o planeta, tirando, inclusive,
o véu do misticismo, o véu do monopólio do conhecimento, né? Trazendo as questões espirituais, energéticas, de uma forma mais simples, de uma forma mais compreensível para as pessoas, para literalmente desmistificar, para que as pessoas entendam que não existe nada de sobrenatural. Na verdade, o que existem são energias. E essas energias são, a gente compreendendo através, a gente vai estudar daqui a pouquinho sobre física quântica, vamos falar bem rapidinho para vocês, que a energia, como tudo o que está em movimento no nosso universo, ela tem consciência. E que a partir do momento em que nós conseguimos compreender isso, nós podemos fazer magia. E o que é a magia? Senão a manipulação consciente da energia. Magia vem do termo manipular energia. Então é simplesmente isso, quando nós compreendemos como a energia se movimenta, como a energia pensa, porque ela é consciente, nós podemos utilizar este conhecimento para manipular a energia e fazer magia. E isso, lá nos tempos idos, no passado, era considerado bruxaria, era todo tipo de nome. Hoje não. Hoje a ciência já explica muita coisa que lá no passado era considerado um fenômeno sobrenatural. Hoje nós já conseguimos perceber que isso, na verdade, é nada mais, nada menos do que o universo em ação. Deus é energia. Então, a energia que nós temos aqui em tudo é Deus em ação. Este apresentador de slides é Deus em ação, porque ele é composto de energia condensada. Ele é composto de matéria, essa matéria é composta por moléculas, essas moléculas são compostas por átomos, esses átomos são compostos por núcleo e eletrosfera, e magia, energia. Alguém conseguiu trabalhar essa energia atômica para transformá-la num apresentador de slides, e isso foi crescendo de tal forma que hoje nós temos aqui, ó, energia, um laser, um raio laser. Nada mais do que a luz, que é a parte fotônica da energia, que produz luz, a parte de fótons da energia, produzindo luz, hoje sendo manipulada para criar um feixe com um propósito específico. Nós não vamos, como o nosso curso é um curso muito rápido, nós iremos dar a vocês a possibilidade de explicações bem rápidas a respeito de questões que, com certeza, uma só aula daria conteúdo para que nós pudéssemos trabalhar meses e meses dentro de um único conteúdo, como, por exemplo, o conteúdo sobre obsessões. Nós falaremos de uma forma bem rápida para vocês e, com certeza, abriremos a oportunidade para que vocês possam fazer perguntas. Mas a gente recomenda que para que vocês não fiquem perdidos somente com o conteúdo que nós passaremos para vocês aqui, que vocês assistam às nossas aulas no nosso canal do YouTube. E outra coisa muito importante, que não se detenham somente no conteúdo que nós passamos, tanto aqui quanto lá no canal do YouTube. Busquem outras fontes de informação, busquem outros doutrinadores, outros mestres, outros orientadores, para que vocês tenham uma oportunidade de analisar o conteúdo que é transmitido e analisar se aquilo ali ressoa ou não com vocês. É aquela questão de você sentir se aquele conteúdo ali faz sentido. Se aquele conteúdo poderá ser utilizado por você no futuro em um trabalho, seja ele de que nível for, espiritual,
um trabalho científico, um trabalho terapêutico. A grande maioria de vocês hoje já trabalham com terapias, seja o reiki, seja a cura prânica, seja a cura quântica, já conhecem conteúdos terapêuticos, Theta Healing, barras de Access. Então vocês já estão inteirados a respeito desse universo energético, né? Para quem já conhece, por exemplo, a cura prânica, saber que a imposição da mão, sendo direcionada com um propósito específico, pode produzir milagres. Quem conhece a barras de Access, sabendo que ao tocar determinadas regiões da nossa cabeça, podemos ativar regiões cerebrais que podem tanto bloquear traumas quanto desbloquear possibilidades, desbloquear conhecimentos que trazemos, inclusive, até mesmo de outras existências nossas. Então, eu peço a vocês que não se detenham apenas ao que nós passaremos para vocês aqui, que busquem conhecimento, não resumam o trabalho de desenvolvimento espiritual, intelectual, consciencial de vocês apenas ao conteúdo que a equipe do Ser Humana trouxe para vocês, mas busquem também outros. E graças a Deus hoje nós temos uma ferramenta espetacular que é a internet. Tem muita coisa errada lá, mas tem muita coisa bacana, muita coisa boa que pode e deve ser aproveitada, e inclusive conteúdos gratuitos. Porque hoje a necessidade de cura a nível mundial, ela está tão grande que a hierarquia espiritual planetária está trazendo novos avatares, trazendo novos missionários, novos mestres para ensinar a humanidade e de forma gratuita a se curar. Porque eu acho que hoje o grande objetivo dentro desse curso nosso, antes de qualquer coisa, antes de você utilizar esses conhecimentos para ajudar o seu familiar, para ajudar o seu vizinho, ajudar um amigo, é para você se curar, se conhecer e se curar. Então, vamos ao nosso conteúdo. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês, agradeço pela atenção, e é algo muito interessante que a gente percebe na disciplina do europeu, que é foco. Vocês estão bem focados na nossa palavra, e isso é muito importante, porque a gente às vezes vê que quando a gente vai ministrar algum curso, tem sempre alguém assim, no celular. Ah, olha, não pode usar o celular durante a aula. Não, mas é porque eu estou falando com a minha filha. Não, mas vamos tirar esse momento para você aprender. Ou então as conversinhas paralelas. E eu vejo que vocês estão aí bem dispostos, já fazendo anotações, e isso é bem bacana. A gente vê o empenho de vocês realmente em buscar o conhecimento. Então vamos começar o nosso conteúdo, porque o plano inicial era que nós tivéssemos a possibilidade de ter 2 dias de aula teórica. E aí, devido à necessidade, tivemos a opção de diminuir um dia da aula teórica. Então, hoje nós falaremos assim de forma bem resumida a respeito de cada um dos temas apontados, tá ok? Vamos começar então. O que é a apometria? Esse curso, ele foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Apometria, uma entidade brasileira que, inclusive, hoje está extinta, devido a conflitos ideológicos dentro da diretoria, preferiram dissolver essa entidade. Mas essa entidade, ela abriu as portas, não só para o Brasil, mas para o mundo, da possibilidade de acesso a esse conhecimento, que é o conhecimento da apometria. O que é apometria? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Odair, você é um apômetra. Isso é uma religião? Ser apômetra é uma religião, como ser católico, como ser presbiteriano, como ser kardecista, espírita? Não. O apômetra, ele é um técnico, porque a apometria
ela é um conjunto de técnicas desenvolvidas, praticadas, apuradas e melhoradas para se buscar a informação a respeito das várias, vamos colocar como doenças, né? Das várias dificuldades que o ser humano tem, das doenças que o ser humano tem, identificando a fonte dessa doença e tratando-a. É um conjunto de técnicas para tratamento integral do ser humano, tratando corpo, mente e espírito. Porque quando nós temos um problema de saúde, nós procuramos um médico. Quando temos um problema psicológico, psiquiátrico, nós procuramos um psiquiatra, um psicólogo. E quando temos um problema de ordem espiritual, nós procuramos a igreja, o centro espírita, a sinagoga, o templo. Buscamos uma conexão com a divindade para que nós possamos nos curarmos. Seja de que nível for essa doença. Dentro da apometria, nós unificamos essas três linhas para que nós possamos identificar a origem do problema, a origem da doença. E quando eu falo doença, não é só uma doença física como uma úlcera, um câncer ou alguma infecção. Essa doença, ela pode estar se referir a questões de doenças de relações, doenças de relacionamentos familiares, doença em questões de prosperidade, questões financeiras, como, por exemplo, uma pessoa que ganha bem, trabalha muito, é uma pessoa honesta e parece que o dinheiro não consegue fluir na vida dela. E dentro da apometria nós conseguimos identificar a causa dessa doença, seja ela material, seja ela orgânica, seja ela mental, e tratá-la. Conseguir obter excelentes resultados no tratamento dessa enfermidade que pode estar relacionada a qualquer área da nossa vida. Então, a apometria é essa caixa de ferramentas que traz a possibilidade de você identificar a origem do problema e tratá-lo, utilizando as técnicas apométricas. O inspirador da apometria é um porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues, que na época, ao utilizar os primeiros comandos, utilizando os pulsos energéticos para produzir desdobramentos nas pessoas, ou seja, a famosa viagem astral, né, a expansão de consciência das pessoas, ele utilizava pulsos energéticos e contagem. E ele era hipnoterapeuta. Então, na cabeça dele, ele estava produzindo ali um processo de hipnose comandada. Quando ele apresentou isso para o criador da apometria, na época ele chamava de hipnometria, porque ele achava que aquilo ali era um processo de hipnose. Quando ele apresentou num hospital lá em Porto Alegre, o Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre, um hospital espírita, o dirigente do hospital era espírita, e ele quis apresentar essa técnica lá para produzir tratamentos para os internos daquele hospital. E o presidente, muito aberto a novidades, e isso lá no ano de 1965, ou seja, há muitos anos atrás, né, há 59 anos atrás, ele se abriu para receber essa nova informação. Não, vai lá e apresenta esse negócio para a gente. E ele apresentou. O presidente do hospital, o diretor do hospital, com a mente muito aberta, por ser espírita, ele virou e falou assim, tem algo além da hipnose aí. Tem algo mais complexo. Na verdade, ele está produzindo desdobramentos de dissociação de corpos
através de comando. O que nós, dentro do Espiritismo, fazemos de forma espontânea. Que a gente chega dentro de uma reunião espírita e, de repente, a gente dá aquele soninho e apaga. Naquilo ali, o nosso espírito sai em projeção astral, de forma espontânea. Ele está produzindo isso com um comando e emitindo pulsos e fazendo contagens cadenciadas. Eu vou utilizar isso dentro do nosso trabalho espiritual. E convidou a esposa dele, que era médium, que trabalhava dentro da reunião de desobsessão dentro do centro espírita, para fazer a sua primeira experiência. E ele deu o comando para que ela se desdobrasse, fazendo os pulsos e a contagem, e a projetou para um hospital espiritual. Quando ele deu a contagem de regressão para que ela retornasse ao seu corpo, ele foi e perguntou para ela, e aí, o que você sentiu? Ela, você me mandou para um hospital espiritual lindo, maravilhoso. Fiquei impressionada com uma equipe médica fantástica lá. Eu quero ir de novo. Ela, eu quero ir de novo, gostei. Ele, ótimo, então agora nós vamos aperfeiçoar isso aí. Porque até então, a técnica se resumia a quê? Que nós vamos ver essa técnica lá na frente. Era uma só técnica que aquele hipnoterapeuta, que era o inspirador, tinha criado. Ele te desdobrava e te mandava para o hospital para você receber seu tratamento. E a espiritualidade que se virava com você lá. Depois trazia de volta, pronto. Nossa, eu tô bem agora. E a espiritualidade tinha cuidado. O doutor José Lacerda falou assim, não, a gente não vai colocar esse peso todo nas costas da espiritualidade, não. Nós vamos auxiliá-los. Será um trabalho em parceria. O que der para a gente fazer aqui, a gente faz. O que não der, a gente manda para lá. Mas o que der para fazer com a nossa equipe, com a equipe de trabalhadores da casa, nós faremos. E assim ele começou a desenvolver técnicas para trabalhar a apometria. O criador é o Dr. José Lacerda de Azevedo, que é esse diretor do Hospital Psiquiátrico lá de Porto Alegre, e ele resolveu dar um novo nome para aquela técnica ali, né? Substituir a hipnometria por um novo termo, a apometria. A apometria é a junção de dois termos gregos. Apo, que quer dizer além, além de, fora de. Igual, por exemplo, os livros apócrifos, que são os livros que foram excluídos da Bíblia, né? Os livros não assinados da Bíblia, que não tinha uma autoria definida dentro da Bíblia. Então, são os livros apócrifos, além da Bíblia, né? E metron, ou seja, o termo apo e metron, dois termos gregos. Metron vem de medida mesmo, de metro, medida, matéria. Então, o termo apometria significa além da matéria. Por isso a apometria vê o ser humano como um ser universal, completo, dotado de corpo, mente e espírito. Essa mente tratando das questões psíquicas e também emocionais. O corpo como sendo o mata-borrão em que toda sujeira que está alojada no espírito e na mente descem para ele para se manifestar através das nossas doenças. Então, apometria significa isso, além da matéria, fora da matéria. Que há algo mais complexo do que apenas a matéria para ser estudada. E aí nós temos lá no passado vários filósofos e estudiosos que já falavam mente sã em corpo são. Ou seja, já apontavam que para que nós tivéssemos a mente, o corpo são, teríamos que ter a mente sã. Depois vieram outros conhecimentos que falaram, ótimo, para que você tenha a mente sã e o corpo são, você precisa ter o espírito são. Você precisa curar as suas doenças espirituais.
E assim surgiu aí o tratamento de ordem espiritual que nós conhecemos hoje, como as reuniões de desobsessão, as correntes magnéticas, o tratamento com a água fluida, o passe fluídico ou magnético, surgiram com a intenção de tratar o espírito, né? O mundo que nos cerca. Nós estamos aqui hoje num mundo de terceira dimensão. Vocês sabem por que o planeta Terra é chamado mundo de terceira dimensão? Porque essa dimensão, a dimensão material, que é a que nós nos encontramos hoje, ela é chamada de terceira dimensão? Porque tudo o que existe nesta dimensão tem 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade. Tudo. Este apresentador de slides, ele tem altura, largura e profundidade. O ar que nós respiramos tem altura, largura e profundidade, porque ele não é formado por átomos, e um átomo tem altura, largura e profundidade. Mesmo nós não vendo, a gente não vendo o ar que nós estamos respirando aqui, nós só podemos senti-lo ao respirar. Ele existe, mas a gente for parar para analisar, ele é composto por oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, a poluição dos carros, o cheiro das flores. Está tudo aqui. E tudo isso, se formos analisar, tem altura, largura e profundidade. Quando nós ampliamos a nossa linha de percepção, nós vamos perceber que existem outros fatores neste mundo que nos cerca, como, por exemplo, a densidade. A densidade desse apagador é uma, a densidade da água é outra. Então, nós já temos um quarto nível de dimensão, que seria a consciencial, porque nós temos a consciência da densidade da matéria. Por isso que, não sei se vocês já observaram alguns videozinhos que tem na internet, onde fazem testes com animais que pintam uma faixa no chão para que o animal passe por cima da faixa. A hora que ele chega, ele não tem noção da densidade da faixa, aí ele pula. Ele não tem noção da densidade daquilo ali. Agora, nós já temos essa percepção de densidade. E conforme a densidade vai ficando cada vez mais sutil, mais leve, então isso vai passando para dimensões superiores. Então nós temos aí primeira dimensão, que é considerada dentro dos meios esotéricos e também dentro do espiritualismo, dos meios espíritas. A primeira dimensão é considerada a dimensão dos minerais, não é? Lá dentro, por exemplo, o Edgar Armond, no livro Exilados de Capela, ele explica bem a respeito disso, né? Que as primeiras manifestações conscienciais são nos níveis minerais. Então, nós, quando nos manifestamos em essência aqui no planeta Terra pela primeira vez, nós nos manifestamos no reino mineral. A segunda dimensão é o reino vegetal. Então, depois de milhares ou milhões de anos nos manifestando nos vários reinos minerais, passamos de um reino para o outro, nos manifestando no reino vegetal. E começamos lá pequenininhos, numa graminha, numa planta microscópica. E com o passar das gerações e manifestações seguidas, que nós poderíamos considerar como encarnações dentro desse reino vegetal, nós vamos passando daquela plantinha pequenininha até chegarmos a uma sequoia gigante, chegarmos a um carvalho que vive uma oliveira, ou então é oliveira mesmo, né, que vive milhares de anos, uma oliveira que vive milhares de anos. Vamos passando, subindo em escala dentro desse reino.
quando chegamos à terceira dimensão, que é onde o ser se movimenta, o ser anda, o reino animal. E aí chegamos naquela percepção que o animal tem ao caminhar, ao se movimentar, ao se deslocar, que ele começa a ter percepção do real mundo que existe ao seu redor. Porque aí ele verá onde ele pode passar, onde ele não pode, onde o caminho está obstruído, onde não está, onde cabe ele, onde não cabe. Então, o animal começa a ter essa percepção de terceira dimensão, de que tudo tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E quando chegamos no nosso nível, que é um nível que nós falamos que somos seres de terceira dimensão, pois somos materiais, temos altura, largura e profundidade, mas temos a consciência sobre a questão da densidade, a densidade da matéria. A gente já consegue perceber quando a gente consegue apertar o vidrinho. E a gente sabe que se apertar, ele vai jogar o líquido aqui para fora. Então a gente já consegue perceber isso, coisa que um animal ainda não tem essa percepção. Ele ainda não consegue perceber, a não ser que ele experimente, né? Então, a partir daí, a matéria continua a mesma, tendo altura, largura e profundidade. Mas aí ela vai ficando quintessenciada. A gente chama de semimaterial. Vai se desmaterializando conforme a camada dimensional a que ela vai sendo acessada. De quarta dimensão, que nós chamamos hoje de mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, onde ficam as cidades astrais e tudo mais. Mas lá dentro dessa quarta dimensão, como em todas as outras, em todos os outros reinos, também tem a sua classificação, nessa quarta dimensão também tem a classificação das faixas vibratórias que existem ali. Então, uma cidade espiritual do nível, por exemplo, de Nosso Lar, que é a mais conhecida dentro dos meios espíritas, ela está dentro de uma dimensão bem densa, uma camada umbralina, é uma cidade umbralina, porque ela é uma cidade ligada à misericórdia divina. Então, ela é um pronto-socorro espiritual para receber espíritos que são resgatados das zonas abissais, das zonas umbralinas do umbral grosso. Ela recebe esses espíritos. Mas existem outras cidades que estão em outras frequências vibracionais, em outras camadas espirituais, em outras dimensões, que a gente chama de subdimensões, dentro desta quarta dimensão. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar e que é muito conhecido lá no Brasil, a cidade de Aruanda, citada nos livros do Robson Pinheiro, que ela está numa camada vibracional tão elevada em relação a Nosso Lar, que em Nosso Lar ela é conhecida como Estrela de Aruanda, porque de Nosso Lar, quando olham para o céu, veem aquela estrela, é a cidade de Aruanda, que está tão distante vibratoriamente de Nosso Lar, que se manifesta como uma grande estrela no céu. E este é o mundo que nos cerca, um mundo composto por dimensões que são divididas em subdimensões. Alguns atestam que cada dimensão é dividida em 3 subdimensões, outros atestam que cada dimensão é dividida em 7 subdimensões, e nós, por experiência, por experimentarmos dentro dos nossos trabalhos espirituais, descobrimos que há algo muito além disso, que sempre batem na tecla que o planeta Terra tem apenas 7 dimensões. Nós descobrimos, através da nossa experiência, que o planeta Terra nós conseguimos alcançar até a 12ª. A 12ª camada. Ou seja, a mais densa de todas.
Só que nós não conseguimos contabilizar, a gente desceu densificando. Ou seja, algo abaixo da primeira dimensão e que foi densificando cada vez mais, até chegarmos à 12ª camada. E daqui para cima, da quarta camada para cima, da quarta dimensão para cima, nós não temos a mínima noção de quantas dimensões são, né, Juliano? Foi um processo, foi anos, né? Anos, foram anos de preparo para que nós pudéssemos fazer essa descida, a 12ª camada do nosso planeta. Nós passamos por uma preparação que foi por 2 anos, recebendo preparação e recebendo adendos energéticos ao nosso sistema energético, aos nossos chakras, para que nós pudéssemos ficar protegidos lá. Inclusive recebendo artefatos tecnológicos trazidos pela espiritualidade superior para que nos protegessem. Como a Cássia falou, uma verdadeira armadura, uma blindagem para que nós pudéssemos descer a uma camada tão densa do nosso planeta. O Robson Pinheiro, nos livros dele, Um Olhar sobre o Reino das Trevas, que é uma trilogia, que é o primeiro livro é o livro Legião, o segundo livro é o livro Senhores da Escuridão e o terceiro livro, A Marca da Besta. Lá ele fala da descida de guardiões planetários a essas camadas mais densas, né? Onde se localizam os, vamos dizer assim, os seres com uma energia tão pesada que eles sequer podem se manifestar aqui na crosta. Então, eles ficam em uma camada muito densa do nosso planeta, né? Então, nós verificamos, a partir da nossa experiência, que para baixo a gente conseguiu descer 12 camadas. Nós. Então, a gente ainda não tem uma concepção exata de quantas camadas vibratórias o nosso planeta tem. Nem para baixo e nem para cima. Nem densificando e nem sutilizando. Mas... Aí tem um novo nome, né? Aham. Esses que desciam entre aspas. Exato. Que a gente está chamando de zonas ou camadas infradimensionais. Isso, exato. Exatamente, camadas infradimensionais, porque estão abaixo, né? Abaixo daquilo que a gente já conhecia antes. Então a gente vê várias pessoas tendo percepções sobre, o planeta Terra tem 7 camadas, 7 dimensões. Nós estamos verificando que é algo bem mais complexo. E nós já temos uma resposta absoluta? Não. Tanto para baixo quanto para cima. Porque hoje nós já conseguimos aí, através das nossas comunicações, principalmente interplanetárias, nos comunicarmos com seres de 12ª dimensão, né? Exatamente, nos comunicarmos com seres de 12ª dimensão. Como, por exemplo, nós tivemos a possibilidade de nos conectarmos a 2 arcanjos muito conhecidos nos meios esotéricos, o Metatron e o Sandalfon, né, que são considerados serafins e anciões de 10ª dimensão acima. Seres de 10ª dimensão acima. Então, é tudo muito novo para a gente. A gente está saindo, custamos a romper a barreira, milhares de anos para romper a barreira da 3ª dimensão e compreendermos que existiam outras dimensões. E a partir da 4ª dimensão, abriu-se uma possibilidade, um leque gigantesco de possibilidades de várias dimensões, e inclusive cada uma delas divididas em várias subdimensões, em vários níveis vibratórios diferentes. Sim? Vocês, ao fazerem esse trabalho e essa viagem, digamos, a dimensões mais densas, de forma consciente, naturalmente. Sim. Essas entidades nessas dimensões mais densas também têm essa consciência e podem fazer uma viagem no sentido inverso. Entenderam?
Sim, sim, tem. E é justamente por isso que eles nos afetam aqui na crosta. Eles não podem sair, vamos dizer, energeticamente daquele padrão lá, mas eles conseguem nos influenciar aqui na crosta. Eles têm o conhecimento de, exatamente, de influenciar, inclusive, até mesmo os governantes do nosso planeta. Exatamente. Eles influenciam os governantes do nosso planeta. Porque é só uma questão de vocês pararem para pensar. Se todos os governantes do planeta pegassem toda a riqueza que existe no nosso planeta, toda a biodiversidade, todos os alimentos que são produzidos no nosso planeta e fizessem uma distribuição igualitária por todo o planeta, existiria fome? Existiria miséria? Não. Mas eles são comandados por esses seres que querem continuar mantendo a humanidade dividida, separada. Não é mais fácil separar, dividir para conquistar? Então vamos separar, vamos mantê-los divididos. E por vários motivos. Pelo idioma, pela cor da pele, pela classe social, pela religião, pela política. Eu sou de direita, você é de esquerda, por isso nós temos que ser inimigos. Eu sou democrata, você é republicano. Eu sou judeu, você é muçulmano. Eu sou católico, você é espírita. E eles continuam manipulando a humanidade como se fossem fantoches. Manipulando, principalmente, manipulando as massas, que são consideradas massas de manobra, através dos seus líderes, dos seus governantes, dos seus líderes religiosos. Porque um líder religioso vai lá e põe na sua cabeça que você tem que odiar o protestante. Você é católico, você tem que odiar o protestante, você tem que odiar o espírita. E isso nós estamos sentindo na pele, lá no nosso país agora, ultimamente, nos últimos dias. Que com certeza vocês souberam da catástrofe que aconteceu no sul do nosso país. Pois é, uma catástrofe assim, sem precedentes. E acreditem, não só nos meios evangélicos, mas também nos católicos, estão pondo a culpa nos espíritas. Porque o Rio Grande do Sul é o estado que eles nos chamam como espíritas de ateus. Né? Porque a gente não segue a crença deles. Mesmo eu falando, eu acredito em Deus, sim. Não, mas você é espírita, você é ateu. Para nós, você é ateu. Então, estão falando, porque o Rio Grande do Sul é o estado mais ateu da confederação, da federação. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem centros de macumba, porque lá, magia, para eles lá, é macumba, né? Que o Rio Grande do Sul tem o maior número de centros de macumba do país. Tem mais centro de macumba do que a Bahia inteira. E a gente vê que isso está sendo falado por evangélicos, por católicos. Então eles fazem isso. Em vez de se unir, toda a população do país, um país imenso, um país continental igual o Brasil, se unir todo mundo para ajudar o povo gaúcho, não. Vão julgar, vão condenar, vão apontar o dedo e falar, isso está acontecendo com vocês porque vocês são espíritas. Porque vocês são espiritualistas, porque vocês são umbandistas, porque vocês são macumbeiros. E isso está acontecendo. É uma forma desses seres lá de baixo continuarem mantendo a população dividida para poder conquistar. E isso acontece não é só de um país para o outro, ou de uma religião para outra. Até lá dentro do Brasil existe discriminação entre as regiões do país. O nordestino é mal visto em outras regiões, o nortista é discriminado em outras regiões do país. E assim acontece também com o Carioca, que é a antiga capital lá do país, foi capital do país até a década de 60. O Carioca em outros estados é considerado malandro, o trambiqueiro, o mau caráter dentro
das várias denominações que tem lá. Então a gente vê tudo isso aí. E realmente é tudo manipulação das trevas, dos seres negativados. Isso leva a uma questão que, considerando todas as dimensões mais densas e menos densas Do nosso planeta. acima e abaixo, não é acima e abaixo, mas para facilitar a Uhum. compreensão, por razão é que a guerra é feita na nossa dimensão, considerando que está acima e abaixo. Por algum motivo será e será porque nós somos importantes em alguma coisa. Ah, não, com certeza. Porque nós temos o que eles não têm, a fisicalidade. A energia condensada num nível que produz... Nós produzimos energia. A nossa mente, toda vez que nós emanamos um pensamento, nós produzimos energia. Lembram-se daquele filme Matrix? Em que eles utilizavam os pensamentos humanos, não precisava nem movimentar. Bastava você ficar dentro de uma cápsula pensando que você já produzia energia para movimentar as máquinas. E assim realmente é. Nós aqui, a cada movimento, a cada palavra, a cada pensamento, nós geramos energia. Que eles não têm lá. Eles não têm essa possibilidade. Então, eles provocam as nossas guerras, as nossas misérias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que isso gere energia para eles. E eles gostam de se alimentar de energia negativa. Eles não gostam da energia que a gente gera quando a gente está orando. Eles não gostam da energia que a gente gera quando a gente faz um carinho numa pessoa, quando a gente demonstra amor, quando a gente demonstra carinho, quando a gente demonstra empatia pelo sofrimento de alguém. Não, eles querem isso que a gente está falando aqui, antagonismo. Eles querem energia negativa, porque é essa energia que faz bem para eles. Lembra daquele filme da Disney, Monstros S.A.? Que eles se alimentavam dos gritos das crianças? Pois é mais ou menos assim que eles se alimentam. São monstros que se alimentam das energias negativas que nós geramos. Mas mesmo assim eles são poderosos. São muito poderosos, porque eles têm a capacidade de nos manipular. Muito poderosos. E aí eles precisam da nossa energia. Então eles nos manipulam para absorver essa energia. São vampiros energéticos. Sim, claro. Quando a gente pensa na dimensionalidade, a multidimensionalidade, às vezes a gente compreende como se fosse um prédio, edifício, onde nós somos seres de quarta dimensão manifestados em terceira, estamos no terceiro andar, e tem aqueles andares abaixo, né, tem aqueles andares acima, de forma que quem está no andar de cima sabe que existe alguns andares abaixo, mas os andares abaixo não se comunicam tão facilmente Com os andares de cima. Isso é simbólico para a gente. Só que nesse termo da multidimensionalidade, ela não é algo longitudinal, porque seria a formação mental de um campo dimensional, né, de segunda dimensão, algo muito tempo. Às vezes uma infradimensão, ela pode estar muito mais lateral do que abaixo da gente. E esses seres, essas consciências, muito provavelmente desencarnadas, que são em infradimensões, elas conseguem acessar muito da terceira, mas não tanto acessar, por exemplo, o quinto andar. Né? Acessa o terceiro andar, mas não acessa o quinto. A quarta até mais ou menos. Agora, a gente também tem conhecimento, isso em outro momento talvez você queira falar sobre isso, que assim como existem seres na terceira dimensão, por exemplo, todos nós aqui, cheios de boa vontade, né, de bons objetivos, também existem aqueles que são detentores aí de uma mentalidade, objetivos mais densos negativos, opostos, contrários, né? Assim também na quarta, quinta, pode ser que exista consciências desencarnadas ou encarnadas com esse propósito também de interferir em terceira dimensão, tanto desse planeta quanto de possíveis outros. Ah, sim, sim. É por isso que nós chamamos aqui, a gente inclusive não fala dimensões acima e dimensões abaixo. Como ele falou, uma dimensão
Elas podem estar paralelas, elas podem estar uma do lado da outra, só que vibrando em frequências diferentes. Então, aqui nessa sala, que é uma sala de terceira dimensão, também tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima, e assim também abaixo, mas são níveis frequenciais diferentes. Por isso nós chamamos de dimensões paralelas, porque estão alinhadas. É mais fácil os de infra virem cá ao terceiro andar do que os de cima virem ao nosso. Somos nós que temos que procurar os de cima. Perceba o seguinte, você tem plantas na sua casa? Sim? Entendi. Bom exemplo. Se, por exemplo, uma pessoa que cuida das suas plantinhas, das rosas, passa ali, principalmente as mulheres. Ah, minha plantinha, né? Minha mãe faz isso até hoje. Conversa com as plantas. As plantas resolvem. Respondem. E assim, às vezes a planta está lá quietinha, de repente ela começa a desabrochar. E na linda flor. Se minha mãe ficar uma semana sem visitar essa plantinha, ela começa a Murcha. Esses seres, eles não conseguem nos ver, mas conseguem nos sentir. Teoricamente, nós estamos assim. Existe um poeta brasileiro, eu estou em dúvida se ele é brasileiro ou se ele é português, Mário Quintana. É brasileiro. Ele diz o seguinte: para os peixinhos de um aquário, quem troca água é Deus. Exatamente, realmente, né? É igual nós somos para os nossos pets, para os nossos cachorrinhos. Nós somos Deus para eles, porque nós damos a água, nós damos o alimento, nós damos o carinho, nós damos o abrigo para eles. Então eles olham para a gente como deuses, né? E realmente é assim que nós também reagimos com relação aos seres de dimensões superiores que vêm a nos orientar, a nos guiar, a nos proteger, como nós falamos aqui, né, de seres de 12ª dimensão, né, que se manifestam trazendo muitas orientações para nós, né, trazendo muitas manifestações, inclusive com provas reais da existência deles, né, cuidando da gente, estão cuidando de nós. E isso é muito bacana. A questão de serem seres negativos ou positivos, somos nós que avaliamos aqui na nossa dimensão. Exatamente. Eles não têm necessariamente consciência que são negativos, ou têm? Não, de forma alguma. É algo muito interessante a respeito que você falou aqui, que é muito interessante a respeito disso. Porque a consciência de bem e mal que nós temos aqui, ela é completamente diferente da consciência de bem e mal, até mesmo entre os humanos. Por exemplo, entre nós que temos uma criação cristã, o certo para nós é a monogamia, não é? Já para aqueles que têm uma criação, por exemplo, muçulmana, a poligamia é super normal na vida deles. E, inclusive, dentro do próprio judaísmo, antigamente, não tinha nenhum problema. O maior exemplo disso foi o próprio rei Salomão, né, que tinha aí 200 esposas e 300 concubinas e vivia numa boa de acordo com as leis daquela época. E, inclusive, as leis não se modificam de acordo com a época, coisas que antigamente era permitido aqui em Portugal e hoje já não é mais permitido. Mudou com o passar do tempo, foi se modificando. Bom, no Brasil, temos que agora o Lula está no poder. Exatamente, aí ó, acabou de falar, boca de siri. Exatamente, as leis vão se modificando de acordo com quem está no comando, né? Igual ele citou aqui, de acordo com o período, o tempo. Eu lembro que a minha sogra, a mãe da Cássia, que já é falecida, ela falou que ela se separou do marido na década de 70. E na década de 70, para a Igreja Católica, mulher separada não podia comungar, não podia receber a hóstia, não podia receber a Eucaristia dentro da igreja. Só que o tempo passou e hoje já pode receber normalmente. Não há nenhum tipo de restrição
com relação a isso. Então, as leis vão se modificando com o passar do tempo. E como aqui no plano físico há modificações, também a níveis superiores também há modificações. Em todos os níveis há modificações, porque o universo ele está em movimento. Tudo é Deus em movimento. Tudo é a energia de Deus em movimento. Então, a intenção, com o passar do tempo, é que esse movimento nos leve a melhorias. Quem aqui é daquela época que, quando surgiu o computador, as pessoas falavam que o computador era a marca da besta? Lembram-se disso? Que falavam que porque estava na Bíblia que o demônio marcaria os seus eleitos com uma marca na testa e na mão direita. Então, porque a gente mexia com o mouse com a mão direita e que, ao refletirmos a luz da tela do computador na nossa cabeça, pareceria uma marquinha na testa. Quem usava o computador era marcado porque ia para o inferno. Era o símbolo da besta, o 666. O código de barras, gente, vocês se lembram? Quando esse danadinho aqui começou a surgir, todo mundo falava, não compra nada que tem código de barra, porque o código de barra é a marca do demônio. Isso aconteceu muito ali por volta da década de 80, década de 90. Eu lembro do povo falar, não compra nada que tem código de barra, porque é a marca do demônio. Agora já surgiu uma nova marca do demônio, aquele famoso chip, né? O chip sob a pele, agora já é considerado, não coloca o chip não, porque você vai estar marcado pelo demônio. E teve alguns que falaram até das vacinas. Não toma vacina não, porque a vacina está cheia de grafeno, e esse grafeno vai ficar no seu organismo e você vai estar com a marca do demônio no seu corpo, porque esse grafeno é um chip disfarçado que colocaram nas vacinas. Isso tudo aí, as teorias da conspiração, sempre trabalharam nisso aí, né? Então, é algo muito complexo esse mundo que nos cerca. Nós estamos muito distantes de sabermos o que é realmente esse mundo que nos cerca. Nós, através da experimentação, já tivemos a possibilidade de acessar camadas negativadas de 12ª camada e já tivemos a possibilidade de nos conectarmos com seres de 12ª dimensão, como, por exemplo, o arcanjo Metatron. Então, a gente vê que ainda existem coisas muito além, muito acima disso e também muito abaixo. Isso aí é certo, né? Com certeza. E essa concepção de bem e mal, o que é bom ou mal, negativo e positivo, alto e baixo, gordo e magro, bonito, feio, branco, preto, faz parte da concepção desse nosso universo, que é um universo de dualidade. Na verdade, no nosso universo observável, 95% do nosso universo observável é escuridão total. É o que os cientistas antigamente chamavam de vácuo, né? Hoje eles já estão falando de matéria escura ou antimatéria, né? Tem algumas, já tem até séries no cinema, nos canais de streaming aí, falando sobre isso, né? The Dark Materials. Quem aqui já assistiu? The Dark Materials, né? Que fala que o universo é composto de matéria escura. E só 5% consegue ser observável. E desses 5%, apenas 1% gera luz, que são as estrelas. Os sóis que existem, né? Os bilhões de sóis que existem. Isso dentro da nossa galáxia, que é uma pequenininha. Você está falando dos nossos órgãos dos sentidos ou está falando das nossas técnicas que permitem alcançar desde o infravermelho ao ultravioleta? Das técnicas. Todas. Portanto, você não vê com a vista, vê, por exemplo, vê com a máquina, isso, de infravermelho e tudo mais. Ou seja, só 5% é observável. E desses 5%, a nossa capacidade enquanto ser humano, 1%. 1%. Para ver o tanto que é complexa a coisa, né? Bem, vamos continuar. Física quântica na apometria.
Algo bem simples para poder explicar, porque a gente não vai entrar naquela coisa assim de que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz multiplicada por tal. Não vamos entrar nisso aí. A gente tem que compreender o quê? Física quântica. Eu busquei vários significados para esse termo, né? Um conceito de física quântica. E aí eu achei conceitos que vão de poucas linhas a conceitos que vai um livro inteiro só para explicar o que é física quântica. Mas a gente compreendeu que a física quântica é aquela parte da ciência que estuda o comportamento da matéria a nível microcósmico, a nível subatômico, a nível microcósmico mesmo, a um nível em que os cientistas foram fragmentando a matéria, fragmentando, até chegar lá nos quarks, que eles já não conseguiam mais, né, dentro dos quanta, por isso que veio o nome quântica, vem dos quanta, que são partículas subatômicas da matéria, e que eles verificaram que chegou num nível de matéria tão pequeno que eles não conseguiam mais partir. Eles não conseguiam mais fragmentar esses quantas. E isso, eles chegaram num ponto em que falaram, ó, a partir daqui, nós não temos mais tecnologia para fragmentar. Mas nós podemos observar. E eles observaram e descobriram a teoria das sombras. Que eles descobriram que aquele quanta, aquele quark pequenininho, que eles já tinham fragmentado tudo que podiam, ele ainda podia ser partido mais 12 vezes. Então criou-se a teoria das 12 sombras, que ainda dava para partir mais 12 vezes. Cara, mas a gente não tem conhecimento, a gente não tem tecnologia para isso ainda. Ou seja, a física quântica é a parte que estuda a energia quando ela se condensa em nível microcósmico, em nível microatômico, subatômico. Dava para poder estudar mais? Dava, mas nós não temos tecnologia para isso ainda. Aí estão lá com o CERN, pelejando com o CERN, né, que é o acelerador de partículas, que fica aqui, inclusive aqui na Europa, né? E aí todo mundo fica morrendo de medo deles ligarem o CERN e criar um buraco negro, né? Porque eles têm medo de chegar na antimatéria e provocar uma explosão criando um buraco negro, né? Exatamente, o bóson de Higgs. Não é tanto pelo buraco negro, é mais por portais interdimensionais. Exatamente. Por que 12 vezes? O número 12 está na teoria. É engraçado porque eles conseguiram identificar 12 camadas de sombra, 12 vamos dizer assim, frequências que ainda havia possibilidade de se partir. Era como se fossem sombras, com uma lâmpada produzia uma luz e vinha, por exemplo, a sombra da minha mão, que é densa, então a luz passa por ela muito pouco. E aí, assim, tinha a minha mão aqui e ia se afinando a barreira para que a luz ultrapassasse. Então, eles viram que essas barreiras eram 12 barreiras ainda, que a luz conseguia ultrapassar até chegar num ponto em que ela não conseguia ultrapassar. Era como se fossem folhas de papel. Você colocava uma folhinha, um plástico, depois uma folha de papel bem fininha, uma um pouco mais espessa, uma outra mais espessa, uma outra mais espessa, uma outra mais espessa. Ali já colocava uma cartolina, que é um papel bem grosso, e de repente chegou num momento em que a luz não passava mais. Então eles contaram essas 12 camadas em que a luz conseguia atravessar. Falou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa.
Ainda. Eu acho que porque eles não conseguiram uma tecnologia que descesse mais ainda. Sim? Você vai falar. A questão do número 12, sabemos que é muito simbológico, não é só do processo crístico, em todas as eras, em todos os processos de evolução da humanidade. Por exemplo, se vocês forem pegar as raças adâmicas, as raças de Eva, as raças de Sete, vai por aí, quando vai fazer o número cabalístico, eles vão encontrar dois números para chegar ao 12, que é o 4 e o 3. O 4 vem pela física quantas 4, que é dividido em 4 partes. O que o Odair falou que é interessante é a questão de que eles não conseguiram partir mais, eles não vão conseguir partir. A questão é que quando eles mudarem o processo que eles vão fazer, em vez de partir, eles têm que desdobrar. Então, quando eles desdobrarem, eles vão conseguir perceber. De um portal para o outro. E quando eles estão a tentar partir, eles estão para o núcleo. E quando eles dobram, eles estão partindo do núcleo para o universo. Então, o 12 nesse processo, mais uma vez que cabalístico, por exemplo, nós fomos nos ADNs, nos reinos vegetais, nos reinos minerais, nos reinos animais, vão ver camadas, e essas camadas subtêm 12, mas dentro de 12 tem lá sempre número. Por exemplo, um outro número também, por exemplo, a letra, o código divino, né, o código de Deus, aliás, algumas crenças nem pronunciam o nome de Deus, que inclusive, por exemplo, Yuda, Haver, que é aquele YHW. Isso. Né, todos aqueles. Yahvé. Yahvé é um processo muito pobre em termos do passado para o aramaico, para o hebraico, do hebraico para o português. Chegar no Yahvé. Ainda assim, quando eles vão chegar até o Yahvé, vai perdendo a essência. Vai perdendo, verdade. Quando chega a esses números, né, e os próprios cientistas vão chegar à conclusão, pega essas letras, esses números, esses códigos divinos, então todas, por exemplo, o código PIC, né? Então todos esses números vai chegar no 12, porque eles pegam, imagina aqui uma lógica, 12, 3, o 4, o 6, o 9. Então tudo isso, cada vez que eles vão, o ser humano vai desenvolvendo a capacidade para poder chegar a essas dimensões, e eles vão chegar à questão de mudar o partir, se desdobrar, aí vai chegar o 12. Os 12 trazem aqui, dentro do cabalístico, um conceito muito interessante. Cada número, cada ponto, significa uma era da evolução. Verdade. Ou seja, quando eles chegarem aos 12, o mecanismo, quando chegar ao 12, vai chegar no que nós chamamos na concepção Pai, Filho e Espírito Santo, que é a matéria, antimatéria e o universo. Parece que estou complicado, não? Cabeça grossa. Não, o que é interessante é justamente porque é o mesmo, eu penso a mesma coisa que ele. Sempre são números muito... tudo está sempre levando a esses números, né? Igual, por exemplo, ao setenário, né? Tudo muito ligado ao 7. E agora já tem essa concepção do 12, né? Que acaba sendo o 1 mais o 2 e o 3, formando o princípio trino que ele falou. Então, realmente, eu acho que a matemática, ela é muito presente, né? Em tudo que nós trabalhamos, a ciência, ela surge através da matemática, né? A exploração do universo, até o Pitágoras falou, né, que Deus criou o universo a partir da matemática, né? É tipo a questão dos números, né? Por exemplo, 666. Tudo no universo é código. O código vem do princípio matemático, tudo. O problema é que aqueles que já adquirem um determinado de consciência e querem manipular a massa, então instala o chip do medo, inclusive olha os números, besta, aquela coisa, então as pessoas não chegarem a esse conhecimento. Porque enquanto o conhecimento liberta, né, eles trazem aquele que consegue chegar a um determinado nível. Ainda no processo egóico, não estou querendo dividir em termos morais, mas ainda no processo egóico, que manipula, não querem que as pessoas tenham esse tipo de acesso. Exatamente, é igual quando criaram o www. O www, todo mundo, é a marca da besta, é 666. O foco que nos querem levar é o 666, mas na verdade não é o 666. Exatamente. O problema é que querem trazer o medo pra gente. Foi uma linha crítica, por exemplo, quando nós falamos dos dois. Quando na linha crítica tem vértices, uma hora fica 6. Exatamente. Verdade. Na linha crítica, o número. Querem ficar no 666. Desculpem. Não faz sentido.
Sim, Paulo, agora inverte os números. Aí coloca de cabeça para baixo 666. Ou seja, aí vai trabalhar na questão do princípio da dualidade. Uhum. Aí onde é que você coloca o seu princípio da dualidade? Baseado no que eu senti é que nós, né, arrastamos para um processo universal. Uhum. Ou seja, o nosso sentido, vocês sabem que eu trabalho no mundo tem a ver com a questão do negativo e do positivo, do mal e do bem, tem a ver com o nosso sentido. O nosso sentido produz o impasse do nosso processo evolutivo. Tão somente por quê? Porque nós compreendemos, através da física quântica, que tudo é energia. E que a energia é tudo, em vários níveis frequenciais. Só isso. É tudo energia, só que tudo num nível de frequência diferente. E que a energia, ao ser manipulada, nós podemos utilizá-la para os mais diversos fins. Sim. A teoria das cordas surge como algo que vai dentro da física quântica Exato. a noção que tudo é frequência. E depois vem aquela piada outra vez do nosso discurso, é frequência ou vibração? Exatamente. É frequência ou vibração? É mais ou menos isso aí mesmo. Então, nós verificamos que dentro da apometria, a gente verifica que tudo é energia. E a energia, ela é consciente. Ela tem consciência. Que se você der um comando e utilizar as ferramentas certas para manipular a energia, você consegue produzir magia. Você consegue manipular a energia. E a prova cabal de que a energia é consciente, eu adoro usar esse grande exemplo, a experiência, o experimento da dupla fenda. Quem aqui não conhece sobre o experimento da dupla fenda? O experimento, eu vou explicar de uma forma bem rápida para que vocês compreendam. Cientistas resolveram fazer um teste para ver o comportamento da matéria. E eles colocaram um canhão para atirar bolinhas de golfe através de uma placa de metal que ela tinha uma única fenda. Quando eles atiravam essas bolinhas, nem todas passavam pela fenda. Algumas batiam na placa e caíam. Mas as que passaram pela fenda, elas batiam em alta velocidade na parede atrás e produziram uma marca
marca na parede exatamente semelhante à fenda que existia à frente, na placa de metal. Quando eles resolveram atirar essas bolinhas em duas fendas, uma placa com duas fendas, eles observaram que formou lá atrás duas marcas na parede, exatas. Aí eles falaram, ótimo, agora vamos fazer isso com elétrons, partículas subatômicas. Vamos diminuir a matéria do nosso experimento. Então começaram a utilizar um canhão de elétrons, um canhão que atirava elétrons. Ao utilizar o canhão com uma única placa de metal, ou com uma placa de metal com uma única fenda, eles observaram que os elétrons se comportaram como partículas. Eles se comportaram exatamente do jeito que as bolinhas de golfe comportaram. Era uma única marca. Aí eles foram e falaram assim, agora vamos colocar duas fendas. Vamos colocar uma placa de metal com duas fendas. E vamos atirar os elétrons novamente. E atiraram os elétrons. Os elétrons se comportaram como partículas. Igualzinho às bolas de golfe. Duas marcas na parede. Só que aí houve um mal-entendido e os cientistas saíram da sala e deixaram a máquina ligada, o canhão ligado, e o canhão está lá jogando elétrons pela dupla fenda, duas fendas, jogando elétrons. Quando eles voltaram, estava cheio de marcas na parede. E eles, não era só duas? Agora está um monte de marcas aqui. O que está acontecendo? Quando eles verificaram, os elétrons, a partir do momento em que eles não estavam sendo observados, sem a presença de um observador, eles agiram como onda, e não como partículas. E aí, as ondas se chocavam umas com as outras e se dividiam, como o som faz, a onda sonora faz. E se dividiam e provocavam várias marcas na parede. Quando eles verificaram isso, eles falaram, nossa, vamos ver, que legal, os elétrons se comportaram como ondas. Vamos ligar de novo para a gente ver. Os elétrons se comportaram como partículas. Aí eles, well, como assim? Eles só se comportaram como ondas quando nós saímos? Então, vamos nos retirar e vamos botar uma câmera para poder observar pela câmera como que é esse processo que os elétrons deixam de se comportar como partícula para se comportar como ondas. Acreditem, os elétrons continuaram se comportando como partículas só pelo fato de ter uma câmera lá. Eles se comportaram como partículas. Só da presença do observador, eles voltaram a se comportar como partículas. Aí eles, mas não funcionou, então vamos retirar a câmera. E vamos deixar o elétron, o canhão de elétron, sozinho na sala novamente. Aí ele se comportou como onda. Aí eles verificaram que o comportamento dos elétrons variava de acordo com a presença do observador. Ali, em partículas subatômicas, existia consciência. É a pergunta, você não está na floresta, será que a árvore faz mesmo barulho quando está caindo? Exatamente. Vai saber se você não está lá para poder observar, para poder saber. E aí, eles observaram que os elétrons mudavam o seu comportamento de acordo com a presença do observador. E isso nós acompanhamos a nível humano aqui. Nós, seres humanos, também mudamos o nosso comportamento de acordo com a presença do observador. Por exemplo, a mulher, ela tem o costume, por exemplo, quando a peça íntima dela, a calcinha dela, está incomodando, ela dá uma olhada ao redor para ver se não tem ninguém olhando, para poder dar aquela
ajeitadinha aqui, não é? Pois é, se não tem ninguém olhando, ela ajeita numa boa. Mas se tem alguém ao redor, ela procura um cantinho escondido. Que ninguém tá vendo para ela ajeitar, não é? Pois é. Ela procura um lugarzinho escondido para poder ajeitar. É igual, por exemplo, palitar dente em público é considerado falta de educação, né? Você está lá tirando um pedacinho de carne que está preso no dente. É considerado falta de educação. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Procuram um lugarzinho onde não tem ninguém observando para poder fazer isso. E mesmo assim, quando fala assim, não tem ninguém observando, mas tem uma câmera te olhando, você já fica ressabiado, já fica assim, será que eu posso fazer ou não? Será que tem alguém me observando? Tem alguém me vendo ou não? Então, não vou fazer. E assim, o elétron, uma partícula subatômica, provou que ele tem consciência de que ele age de acordo com o interesse dele, de acordo com a presença ou não do observador. Então, a aplicação do conhecimento sobre física quântica na apometria está embasado na nossa presença dentro do trabalho de apometria. Nós somos os observadores. Ou seja, o elétron comportou-se de acordo com a crença do observador. Exatamente. Pensamento efetuou. Exatamente. Por isso que é igual ele falou, quando a árvore cai na floresta, será que ela produz o mesmo barulho? Será que acontece realmente de acordo com a percepção que nós temos? Vai saber. Então isto explica, se calhar não é o melhor termo, mas isto explica de facto o grande poder que existe no pulso energético. Exatamente. Que é transformar aquilo que é a partícula, a matéria em onda. Exatamente, porque olha o tanto de energia que eu estou produzindo aqui, ó. Só num pulso, numa contagem. 1, 2, 3, 4. Eu estou produzindo som, eu estou produzindo calor, eu estou produzindo ondas vibratórias. O meu cérebro, para poder produzir essa contagem cadenciada, quantos neurônios são ativados, quantas sinapses nervosas, quantas ligações neurais ocorrem durante um simples estalar de dedos. É algo muito grande e que a gente faz de forma natural sem pensar sequer o que realmente está acontecendo. É legal a gente parar para pensar na coisa, na amplitude da coisa, né? O quanto é algo que a gente vê como tão simples e que é tão complexo. Pensa assim, ó, nos bilhões de neurônios que são ativados para fazer isso e que eles se conectam aqui dentro, formando uma rede elétrica super poderosa. Essa corrente elétrica passa por todo o meu sistema nervoso e vem parar aqui no meu dedo. E é algo interessante, né? Porque ele acaba aqui, quando você dá o pulso, você ativa um monte de Vênus. Esse montezinho aqui, ele tem um significado energético poderosíssimo no nosso corpo. Aquelas pessoas que já trabalham com massagens, principalmente massagem terapêutica, shiatsu, doin, vocês sabem o poder que esse montinho aqui tem. E, inclusive, os antigos mestres, né, tinham o costume de chegar na pessoa e tocar, tocava a pessoa, desligava. Sabe qual é o meridiano que está aí? Oi? O meridiano que está Exato. aqui. É isto em grosso. Exatamente. É um ponto energético do nosso corpo muito poderoso e que ativa vários canais meridianos do nosso corpo, plexos do nosso corpo, através desse monte de Vênus, essa partezinha da nossa mão. Uma apometria sem o estalar não existe. Ou existe? Existe. Só que com o estalar você potencializa. Porque Se a pessoa não tiver, Oi? ela não tem a potencialidade. É
aquele negócio, igual hoje eu conheço um apômetra lá no Brasil, que é o José Godinho, que ele já não faz contagem e nem dá pulsos cadenciados. Ele dá o comando e um pulso. Só. E eu já tive o experimento, por exemplo, para fazer o microorganizador floral, produzir o microorganizador floral, sem produzir pulsos, sem pulsos, mas com comandos e movimentos. E o resultado também foi eficaz. Exatamente. Eu acho que vai muito do conhecimento que a pessoa tem, do poder mental que ela tem, da capacidade que ela atribui a si para movimentar energia, para movimentar a matéria a nível microcosmo. É muito interessante. Começar a treinar e ilustrar os outros. E inclusive chegar ao nível de... Também dá. Porque é muito comum a gente não fazer com uma mão só. Mas com as duas tem muita gente frustrada. Nem vocês. Exatamente. Com o passar do tempo, algo muito importante que ela falou, com o passar do tempo, a prática, você vai diminuindo a quantidade de pulsos. Lá no início não era verdade. Exatamente. Depois O José Lacerda, quando ele começou, contava, por exemplo, era super interessante, ia abrir a frequência mental de uma pessoa que tinha 70 anos. Ele contava de 1 a 70. 1, 2, 3 e até 70. Depois ele foi vendo que não precisava disso tudo. E aí ele foi diminuindo, até chegar no danado do número cabalístico 7. Né? Então ele trabalhou muito com o número 7. Ele fala no Espírito Matéria de 7 a 10 pulsos. Né? Ele sempre fala assim, de 7 a 10 pulsos. Mas hoje nós já temos, através da experiência, a confiança de dar um comando e um pulso só. Inclusive, dentro da nossa equipe, que já é uma equipe já mais, nós temos mais tempo trabalhando, os médicos captadores, se a gente fizer muitos pulsos, já incomoda. Eles já pedem, não faça tantos pulsos, porque a gente Movimenta muita energia. tanta energia que já incomoda. Então, dentro da nossa equipe, geralmente é de 1 a 3, ou 1 ou 3. Exatamente. A gente ri muito porque a gente observa que aqueles médiuns mais sensíveis, quando a gente está lá, 1, 2, 3, 4, 5, ele está assim. O que é isso? Está pulando na cadeira. É porque está movimentando muita energia. Não precisa disso tudo. Então eles sempre falam, diminui um pouquinho a energia aí, não precisa dar tantos pulsos. E é super difícil, porque principalmente o doutrinador, quando ele está no início da sua caminhada, para ele tudo é pulso. E aí adora dar pulso. E aí ele fica assim, toda palavra que sai da boca dele é um pulso. Irmãozinho, muita fé, irmãozinho. Você acredita, Deus vai te abençoar. E o médium está lá pulando. Ô, Di, eu fazia muito isso, porque dava um apagão na próxima técnica. E aí era 1, 2, qualquer coisa. Qual que é a próxima que eu 3, falo? 5. Qual é a próxima técnica que eu vou usar aqui? Peraí, eu vou enrolando aqui, dando pulso. É normal, né? Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a fazerem um roteirinho de técnicas para serem utilizadas dentro das situações mais comuns, mais corriqueiras da apometria. Sabe, olha, utiliza tal técnica, depois tal técnica, depois tal. E aí faz um roteirinho e coloca ali à disposição. Tem um grupo de amigos nossos lá, se chama Centro Espírita Irmãs Celinas. Elas fizeram um folder, do tamanho dessa tela aqui assim, com as técnicas. Então o doutrinador está lá. Deu o branco, ele olha no cartaz. Opa, é tal técnica. Peraí. Oi? Exatamente, para a utilização da cromoterapia. Então, eles fizeram um catálogo de cores.
eles fizeram também um catálogo com os corpos, eles fizeram um catálogo com os chakras. Então, a sala de trabalho deles lá é cheia de cartazes que ajuda muito eles no trabalho deles. Vamos lá, gente. Antes da gente começar o próximo tema, fazer um intervalo de 5 minutos para ir a casa de banho, comer alguma coisa, e ao almoço por volta de 2h45. Ótimo, perfeito. Quem quiser se levantar, despacha e volta rápido. Quem quiser dar uma levantadinha, esticar as pernas, ir ao banheiro, tomar um chá. Tem um livro que tem a apostila. Tá tudo na apostila. Livro, eu vou pegar esse livro aqui. Esse livro, ele é considerado a Bíblia da Anestesia. Ele foi escrito pelo Dr. José Lacerda. E aqui tem pelo site. Mas depois não deixei aberto. Ah, não, esse aqui, como ele não é uma edição nossa, ele. Aqui, ó, Espírito Matéria. O José Lacerda de Azevedo. Exatamente, o criador da é José Lacerda de Azevedo. Inclusive, algumas pessoas me perguntam se tem algo a ver com o sobrenome, que é o Daíra Azevedo, com o do José Lacerda. Você é sobrinho do José Lacerda? Coincidentemente, a gente tem o mesmo sobrenome. Sim? Se não for oportuno interromper, Não, pode ir. não interromper tanto. Ah, não, é até bom. Porque há coisas que Exatamente. Não, é importante e também movimenta a energia. A energia não fica toda concentrada na minha pessoa. A energia flui pela sala, é importante. A gente que trabalha com energia o tempo inteiro, a gente percebe essa movimentação energética. É importante a energia ser compartilhada com todos. Nós vamos montar uma equipe de apoio e vamos fazer atendimento. Bem no centro, certo? Com vocês todos em volta. E nós faremos os atendimentos que serão feitos sorteios entre os membros do curso. Quem está participando do curso é aquela pessoa que precisa de uma apoiadora. Mais a Joana. Não, porque eu quero. Então, olha. Aí a gente vai fazer o sorteio e serão atendimentos reais realizados aqui na frente de todo mundo. Em que, com certeza, durante o atendimento, você não vai fazer perguntas, mas você vai anotar. E aí, terminou o atendimento, a gente vai passar o feedback para você. Olha, o que foi